Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, começando o mês de fevereiro, aqui no Radar de Inovação, nosso programa que fala de tecnologia, futuro dos negócios e também da educação. Convido você a nos acompanhar no YouTube de GZH, tem uma abinha lá escrito podcasts. Toda quinta-feira ao meio-dia a gente tá no YouTube, no Spotify também em vídeo e no SoundCloud, que você encontra lá os nossos episódios em áudio. O Lucas na produção e o Leandro na operação técnica, fazendo o programa acontecer. Também te convido a sempre revisitar os programas. A gente está perto de completar 3 anos de Radar de Inovação. A gente já falou de tanta coisa aqui, meio ambiente, tecnologia, ESG, transformação dos negócios, startups, projetos comunitários em escolas de Porto Alegre. E a gente te convida a participar um pouco desse universo, compartilhar esses episódios com as pessoas que tu conhece. A gente vai falar de educação, esse é um dos temas preferidos aqui do Radar, e a gente vai falar mais especificamente de um processo que a gente já provocou em alguns momentos aqui, que é a preparação para a universidade, que é essa etapa do aluno que muitas vezes sai do ensino médio, até do ensino técnico, e se depara com um universo que ele desconhece. A Elisa Lunardi e a Letícia Rosa estão aqui. Elas fundaram o Studify. Vocês não vão achar diferente, quando eu falei Spotify, Studify, tem essa mesma terminação. Por quê? Porque é como se fosse um streaming, só que o foco é para Enem, para vestibulares, para provas, para ingresso na universidade. E a ideia é fazer como o Duolingo ou como outros aplicativos que tu tem de estudo, com foco em organizar esses conteúdos. Por quê? Porque hoje a gente tem uma prova, se tu quiser entrar, por exemplo, em universidades, uma prova que é o Enem, tem outras provas que são habilitação se tu quiser tentar universidades em outras partes do país, por exemplo, a UFSM e a URGS têm provas próprias. Então, o que as meninas pensaram? Pensaram em atender esses estudantes conforme a própria lógica de aprendizado dele. Ele vai avançando, vai aprendendo, e à medida que ele vai avançando, ele vai assimilando esses conteúdos de uma maneira mais orgânica, ou seja, no ritmo do próprio estudante. Letícia, Elisa, deixa eu agradecer vocês primeiro por estarem aqui. Bem-vindas ao Radar de Inovação. Muito obrigada, Tércio. Contem pra gente primeiro qual é a ligação de vocês com o cenário da educação, como é que surge o processo de vocês. Isso tem a ver com vocês entrando na universidade também. Boa, perfeito. Acho que eu vou começar, a Elisa pode me complementando. Em 2020, 2021, ali na pandemia, eu era vestibulanda, estudando para entrar na URGS, a Elisa também. Na época eu queria entrar em Direito na Universidade Federal, então estava estudando bastante, que é um curso muito concorrido. E nessa mesma época eu criei um Instagram de estudos, então para compartilhar mesmo minha rotina de estudos, compartilhar os materiais que eu estudava, também a forma que eu estudava, e naturalmente foi se criando uma comunidade. A gente estava em pandemia, naquela época o marketing digital começou a crescer muito e eu comecei a distribuir e-books. Então, naquela época era de uma forma muito orgânica, gratuita ali para os meus seguidores. E aí, sem querer, acabou virando um negócio meu naquela época. Então, virou apostilas digitais de questões naquela época, que na época era Letícia na URGS o nome. E aí, sem querer, me conhecendo um pouco mais como empreendedora, eu acabei criando o projeto, entrei na Federal. Depois de passar ali na URGS, acabou que eu migrei para administração, porque eu fui me conhecendo um pouco mais. Mas tu foi pro direito, tu entrou no direito? Não. Não, tu foi pra administração Antes mesmo de cursar o vestibular, acabou que eu migrei para administração, por me conhecer um pouco melhor, também conversando com a minha família. E criei o projeto Entrei na Federal, isso foi em 2022, que foi basicamente compartilhar agora com uma comunidade, numa empresa de fato, esses infoprodutos voltados para o vestibular da URGS e para o Enem. Aí eu entrei na Federal, seguiu, eu e a Elisa, a gente se conheceu na administração da URGS, a gente é colegas. Seguiu de 2022, 23, 24, 25 e ano passado, eu e a Elisa sempre muito amigas e colegas da faculdade, ela já tinha contato com projetos de inovação ali na própria URGS e também nos hubs que a gente faz parte, Instituto Caldeiro, Tecnopuc, e nasceu a ideia do porquê a gente não transforma essas apostilas em um aplicativo, uma plataforma de estudos. E a gente construiu juntas o Studify, que a Elisa pode contar um pouquinho mais também. É, isso mesmo. A gente começou a faculdade juntas, então desde o primeiro semestre, praticamente todas as disciplinas a gente foi fazendo junto, a gente foi se conhecendo, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional, que a gente era de, assim, áreas diferentes. A Letícia sempre foi da área
da educação e eu ainda não era, eu trabalhava já numa parte mais de inovação e aí ela foi me conhecendo e me convidou para participar desse projeto, que é o Studify, né? Studify hoje é uma plataforma de estudos focados nos estudos para o Enem e também para vestibulares. Hoje o nosso foco maior é no Enem. Praticamente, tipo assim, boa parte da nossa banca, nosso conteúdo é focado no Enem. E é uma plataforma onde tu consegue acessar tanto no celular quanto no computador, onde a gente conseguiu reunir ali várias questões de todas as disciplinas que o aluno precisa estudar para passar na prova do Enem, ser aprovado no vestibular, de uma maneira muito fácil e prática. E a gente também focou muito na geração Z. Então, uma inspiração do Studify é o Duolingo, que é, se tu olha a nossa interface, ela tem algumas familiaridades, que é para conversar assim com a geração Z. Vocês citaram que vocês vêm de áreas, porque para que o pessoal saiba, quando o aluno entra lá na EA ou em outra universidade, ele não escolhe direto a área da ADM que ele vai. Ele pode depois direcionar, fazer habilitação ou ênfase ou disciplinas, mas ele vai conhecer um pouco de finanças, um pouco de marketing, um pouco de RH, e aí ele vai seguindo. No caso da EA, até curso de administração pública, que vai por outra vertente. Mas vocês não falaram em nenhum momento que vocês estudaram programação. Então, como é que foi vocês que estavam estudando negócios, business, oportunidades? Tá, legal, a gente tem uma ideia, mas a gente tem que programar, a gente tem que entender de como usabilidade, a gente tem que entender de distribuição. Como é que foi essa chave? Porque todo mundo que eu pergunto fala, isso é uma dor de cabeça sempre, né? Acho que pode explicar, mas também o que nos ajudou bastante, a ideação toda do Studify foi dentro do programa de modelagem de negócios do Tecnopuc. Então, a gente já tendo contato com alguns hubs, o Caldeiro, o Tecnopuc, a gente, estamos entrando no mundo de startups. Já temos bastante experiência profissional, a gente trabalhou em outras empresas, empresa júnior, mas realmente faltou esse ponto de programação. Vamos entrar num programa para ver o que a gente consegue extrair deles e, a partir disso, entender possibilidades da gente não tendo nenhuma noção mesmo de programação. Então, Elisa, se quiser explicar um pouco mais. Eu acho que assim, o meu primeiro contato nessa área foi dentro do Fundo Amanhã. E lá eu comecei a aprender muito também sobre tecnologia e fugir um pouco assim do que a gente mais aprende na administração, né? Aprender um pouco mais dessa outra área. E foi muito interessante, que aí foi quando a Letícia me chamou e a gente começou e entrou no Tecnopuc. Só que nós duas cursamos administração, então a gente não tem esse background de programação. E uma coisa muito legal de hoje em dia, que a gente consegue perceber que é algo que está mudando muito nos negócios, é a inteligência artificial. Então, o nosso aplicativo, ele foi construído praticamente com inteligência artificial. Existem várias plataformas hoje que tu consegue utilizar para desenvolver tanto sites quanto aplicativos, e a gente utilizou elas. E também, assim, a gente escuta muito de mentores, também de possíveis investidores, que é bom alguém ter esse background. Aí até no semestre passado, eu fui para o Canadá, a URGS tem parceria com universidades no mundo inteiro, e aí eu fui para o Canadá e eu foquei também em pegar cadeiras para aprender mais sobre programação. Claro, eu não consegui chegar num nível avançado, mas eu já consegui ter uma noção melhor. Ou seja, entender, né? Até para poder pedir alguma coisa. Exatamente. Exato. Mas basicamente essa plataforma que a gente utilizou foi construído por prompts mesmo. E a gente conversando com o próprio ChatGPT, qual seria a melhor forma de construir. E, claro, ainda está em muito desenvolvimento e a ideia não é que fique para sempre, porque ainda é uma startup como um MVP, né? A gente ainda está validando demanda, crescendo base de usuários. Mas é uma ótima alternativa atual e está muito em crescimento. Gurias, vocês duas são da URGS, eu sou professor da PUC, então a gente conhece um pouco desse universo meio Porto Alegre, mas uma das coisas que quando vocês falam que vocês atendem vestibulares e Enem, é o Brasil ou até os países de língua portuguesa são um universo para vocês, porque a pessoa pode daqui a pouco... Não, Enem eu posso estudar, hoje as pessoas podem ter acesso ao ProUni, inclusive as inscrições foram agora no final de janeiro, o SISU, que foram anteriores, então a pessoa pode estar em Maceió e estudar para a URGS, ou a pessoa pode estar em Porto Alegre e passar para a Universidade Federal de Alagoas.
Quem são os usuários que já chegaram para você? São todos daqui? São todos jovens? São todos estudantes de ensino médio? Conta pra gente ter uma ideia. Ou se isso surpreendeu vocês também. Pode começar contigo, Letícia. Surpreendeu muito, assim, porque como eu comentei no início, acabou que a gente pegou inicialmente muita base do Entrei na Federal, que é esse meu projeto voltado para o vestibular da URGS. Então, muitos alunos que me acompanhavam lá migraram para o Studify. Então, muitas pessoas foram para o Studify para tentar, talvez, uma nova tecnologia de estudo, uma nova plataforma. Mas a gente entrou com forte presença no TikTok. A partir do TikTok, a gente foi furando bolhas e, como tu mesmo falou, a gente chegou no Ceará, em Pernambuco, chegamos em São Paulo, chegou no interior, chegou em Minas, chegou, enfim, em muitos estados. E grande parte dos nossos usuários pagantes do ano passado foram, sim, no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, ou até segundo ano de tentativa, a gente tinha algumas pessoas. Mas não foi tanta, assim, grande parte aqui do Rio Grande do Sul, não. Foi meio aleatório, assim, justamente por conta da bolha do TikTok, que hoje é muito fácil, assim, tu conseguir viralizar e crescer por lá, assim. A gente tá vendo muito isso. Surpreendeu muito, isso que eu ia falar. Porque logo que a gente começou a conversar mais com os usuários e até rodar algumas pesquisas para entender mais o nosso público, a gente imaginava que ia ser muito Rio Grande do Sul, né? Principalmente por causa do Entrei na Federal. E aí a gente começou a ver que várias pessoas conheceram o Studify por causa do TikTok, que eram, assim, de diversos lugares do Brasil. Então isso nos surpreendeu e de uma forma muito positiva, né? Muito legal. Uma das coisas que eu até queria falar com você sobre isso esse é um dos momentos que vocês estão crescendo a base de usuários, e imagino que também seja aquele momento que, ao mesmo tempo que tu quer mais usuários para que o melhor valor seja construído, também tem o desafio de vocês encontrarem, à medida que as pessoas vão entrando, vocês vão desenhando novas caras para a persona de vocês. Então, assim, não é só do Rio Grande do Sul, não é só do terceiro ano. Então, eu queria perguntar para vocês, começando contigo, Elisa, um pouco, como é que vocês... Hoje, o produto de vocês está com pernas próprias, então ele já anda sozinho sem que vocês saibam para onde que ele está indo. Como é que tá avançando em base de usuários, mas enquanto vocês estão avançando, vocês mesmas têm que discutir como é que vocês vão modelar. Daqui a pouco as pessoas têm mais dificuldade com matemática, ou elas queriam mais exercícios de, sei lá, trigonometria, que é um troço que eu acho horrível, né? Então, o que vocês têm descoberto e tendo que mudar o escopo mesmo ao mesmo tempo? Sim, isso está sendo um desafio, é algo que a gente realmente está focando agora, porque agora a gente precisa conhecer mais as pessoas. Então, desde o final do ano passado, a gente começou a conversar muito mais com os usuários. Então, a gente conversa com eles tanto pelo WhatsApp, um contato direto, tem alguns alunos que, a gente também consegue marcar videochamada, chamada por Google Meet, então a gente consegue conversar com eles, entender quais as maiores dores deles e onde a gente pode ir modelando o Studify para conseguir suprir isso. Então, é um momento muito legal, porque inicialmente a gente criou com uma dor que a gente já tinha feito pesquisas para ver, mas agora vendo as pessoas usando na prática, aí a gente consegue ir traçando vários pontos do que a gente poderia melhorar, né? Essa questão do aplicativo também, Letícia, também pega um público, porque a gente sempre fala assim, aqui em Porto Alegre, principalmente, num recorte, fala assim, o cursinho. Mas para muitas pessoas o cursinho é ou inacessível do ponto de vista financeiro, ou até geográfico, porque as pessoas moram em cidades de 30, 40 mil pessoas que não vão conseguir se deslocar para um cursinho, ou então, como vocês colocaram, são pessoas que não estão na primeira tentativa e vão buscar. Isso afeta como vocês estão desenhando o projeto também? Olha, não. Desde, assim, a minha criação do projeto Entrei na Federal e, consequentemente, do Studify, a gente sempre viu os dois produtos como não substituto, de forma alguma, tanto que a gente tem muita parceria ali com professores, com cursos como um geral, mas como um complemento também, porque a ideia do Studify é tu estar... no carro, no ônibus, antes de dormir, pegar e fazer algumas questões, que nem o próprio Duolingo, assim, ele ativa, tu sabe que tu tem que fazer. Então,
ainda que seja uma preparação muito completa, porque a gente coloca muitas bancas, a gente entende que não substitui hoje 100% a didática, o ensino de professores e de uma plataforma em si. Porque, né, de forma alguma, assim, acho que a gente teve ensinos muito bons, tanto no nosso fundamental quanto no nosso superior, e professores são essenciais. Então, esse sempre foi o nosso posicionamento. A gente até fez um aulão em novembro no Tecnopuc para os nossos usuários, e eu fiz parceria com 4 professores de cursinho, e foi muito divertido, que a gente uniu tanto o estudo por questões Studify quanto as aulas deles, e foi bem produtivo, assim, para o pessoal aprender ambos os jeitos, né, teórico e prático. Essa questão das perguntas, e eu falo de perguntas de Enem, ou eu até costumo falar com meus alunos, o ENAD é um outro mundo, né? Muitas vezes nas disciplinas a gente entrega projetos, a gente avança, e no ENAD tem aquele modelo, no Enem também, aquele modelo de questãozão, né? Um textão, e aí tu tem que cruzar somente a assertiva 1 é verdadeira, a 2. Vocês usam questões pregressas, vocês criam questões novas, é um misto das duas, como é que foi idealizado isso? A gente tem 2 estilos de questões. A gente tem as questões simplificadas, que são questões mais simples, onde tu consegue resolver mais rapidamente. Então, pelo celular, como a Letícia falou, no carro, no ônibus, antes de dormir, quando tá esperando. Mas a gente também tem questões de banca. E aí a gente pega as questões que já caíram no Enem, a gente pega os Enems, as provas passadas, e a gente coloca aquelas questões no aplicativo também. E aí, por essas questões, até a gente percebe que os alunos preferem muito mais estudar pelo computador ou pelo tablet. Então, a gente tem essas 2 formas. Elas vão ter que desenhar mentalmente. Exatamente. Ou na hora, né, fazer um gráfico, fazer uma projeção, ou se vai ler um texto grande para interpretar. Sim. Também. Isso é uma outra coisa que para mim é básico, né? Faz décadas que eu fiz o vestibular, mas que alunos têm mais dificuldade em uma coisa do que em outra, né? No caso, eu que sou formado em jornalismo, sempre tive mais dificuldade em física e matemática, por exemplo. Mas imagino que para vocês também cheguem. Isso pode manejar o projeto mais para cá ou mais para lá, conforme ele está andando? Ou a ideia de vocês seguir uma proporção igual para as disciplinas ou para as questões? No momento, essa foi uma ideia nossa no início, traçar as questões por nível de dificuldade. No momento, por ainda ser uma startup de MVP, daí a gente entra todo no mundo de startups, e que a gente sempre tem que validar uma demanda, rodar uma pesquisa para ver se é viável ou não. A gente não está traçando, assim, por nível de dificuldade. Mas depois de ter uma base um pouco maior, a gente entender um pouco mais que é nosso perfil de estudante, se ele acha viável e se realmente agrega no aprendizado, porque pode ser que um estudante ache que é muito válido para ele entender que aquela matéria é mais difícil, e aí vamos traçar uma jornada de estudo para ele, e outro não, que é mais praticar a questão mesmo de uma maneira fácil. Então, é um projeto talvez futuro, mas a gente ainda não tem certeza se vai colocar hoje no Studify. Vocês estão no Tecnopuc, e essa é uma outra questão que eu sempre gosto de trazer, porque muita gente que está nos assistindo, e vocês olhando os programas anteriores vão ver que, assim como vocês, que são jovens e estão traçando, tem gente que largou o emprego com 50 anos de idade e começou um projeto e está no Caldeira, está com o pessoal da FEComércio, está na PUC. E eu queria perguntar para vocês como é que foi essa experiência. Muita gente tem projetos próprios sem uma sede física ou sem arriscar entrar numa rodada de negócios. Como é que foi essa transformação do negócio em um negócio que passa a ter um local e que passa a ter vocês tendo essa interlocução com outras pessoas também? Fiquei curioso para saber como é que foi isso, assim. Foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que agregou e segue agregando muito pra gente estar lá no Tecnopuc. A gente tá lá hoje porque nós ganhamos o primeiro lugar do programa do Tecnopuc. Então, com isso, a gente ganha o espaço lá no Tecnopuc por 1 ano. E a gente tem nosso espaço físico para trabalhar lá. E é muito legal, porque lá tem muitas startups. Então, a gente tem contato diário com muitas pessoas. Gente que a gente nem sabia que existia, né? Exato, muitas pessoas desse meio, muitos mentores. Então, assim, agrega demais. Tem coisas que a gente não conhecia e que conversando, daqui a pouco a gente conhece. Tem muita troca, sabe? Um networking muito legal.
Isso que tu falaste do networking, Elisa, e eu queria perguntar para vocês como é que as pessoas estão enxergando? Porque vocês estão no final, já encerraram o curso, como é que tá a situação de vocês? Tá quase no final, ano que vem a gente se forma. Vocês estão lidando com vários colegas, alguns já estão contratados, alguns estão olhando para a vida, o que eu vou fazer? Vou fazer mestrado, vou entrar numa lato sensu, tem outros que estão pensando num segundo curso, porque gostariam. E vocês têm uma terceira via que não é a mais conhecida nem a mais popular. E aí eu queria perguntar para vocês como é que está sendo isso, porque vocês têm uma carga de estudos, vocês têm os trabalhos profissionais de vocês e ao mesmo tempo tem um negócio que não pode ser uma segunda via, porque vocês, como falaram, tem que rodar pesquisas, tem que olhar a usabilidade, tem que conhecer as pessoas que estão usando. Como é que está sendo essa reta final de curso para vocês com um projeto que está crescendo, né, ao mesmo tempo junto? Boa. Gosto muito dessa pergunta, porque desde o início, assim, da faculdade, 2022 até ano passado, eu sempre estive empregada. Trabalhei em empresa júnior, em seguida entrei em estágio, fui passando por vários estágios que eu sempre acreditei muito no aprendizado prático. Então, a administração na URGS, por não sorte, né, mas é um currículo que tem menos carga horária, eu acho que justamente incentivando a prática do estudante, e isso nos incentivou muito a buscar, tanto eu quanto a Elisa também, trabalhos. E aí, ano passado, que a gente resolveu, eu já estava trabalhando CLT, a Elisa também, a gente resolveu se demitir e focar 100% no Studify, eu também tenho o projeto Entrei na Federal. E desde então a gente tem focado 100% nisso, e agora a gente daqui a pouco já pega o projeto TCC, então não tem tantas cadeiras ainda pra gente fazer. Acabou que nossa organização, acho por uma sorte do destino, acabou que foi dando certo, assim, da faculdade, mas por hora acaba que ter um negócio nos dá certa flexibilidade. Então, ao mesmo tempo que, ok, a gente não precisa acordar 7 da manhã para se locomover para a empresa, a gente trabalha sábado e domingo. Então, eles, a gente faz reunião domingo, a gente faz reunião sábado, faz reunião 10 da noite, faz reunião muito cedo. Então, depende muito, assim, do horário que a gente consegue, e dá certo. E a gente ser colega também facilita um pouco. Mas o pessoal não chegou para vocês e disse... Mas não é arriscado? Sim, com certeza, com certeza. Só que eu acho que é algo que a gente gosta muito. É muito da nossa personalidade também. A gente se conheceu muito mais também dentro da empresa júnior, que a gente já estava trabalhando juntas lá. Então, a gente gosta muito disso. A gente gosta muito de viver a administração e viver o empreendedorismo na prática, sabe? Então, é arriscado. Mas, claro, a gente também tem nossa família que tá junto, que nos apoia. Tem toda essa base também. Mas é algo que a gente gosta demais. Então, mesmo às vezes sendo cansativo, acordar de manhã e já tá respondendo mensagem, a fazer reunião no domingo, a gente segue em reunião 10 da noite, é algo que no final do dia a gente gosta, sabe? Vocês estão num negócio que tá mudando muito rápido. Eu digo, nem falo da perspectiva da startup, mas eu falo da educação mesmo, porque fizemos matéria aqui na Zero Hora que o pessoal tá full pistola com as correções de redação esse ano e dizendo assim, mas tá mudando, a prova não era assim desse jeito. E vocês também têm que captar isso. E eu queria perguntar para vocês, porque a gente já falou tudo, o aluno, a experiência do usuário, o app, mas tem um outro lado que é o Enem tá mudando toda hora e a prova da URGS daqui a pouco tá discutindo o número de questões e interdisciplinaridade. Como é que é esse outro lado, que é olhar para um cenário que tá mudando também? Então vocês podem ter que mudar a própria dinâmica do conteúdo de um ano para o outro também. Isso é um ponto, assim, que acaba que nosso Instagram, nosso TikTok, acho que todas as nossas redes sociais são muito voltadas para a educação. Porque, sem querer, a gente consome muito isso e é ótimo que acaba que a gente fica muito atualizado. Mas no meu próprio ano que eu fiz o vestibular da URGS trocou de 25 para 15 questões e passou de 4 para 2 dias. Então, essa já foi uma grande mudança que depois, enfim, vim a compartilhar sempre, ajudar muitos alunos. O Enem, acho que depois da reforma ali que teve do ensino médio, teve toda uma discussão que ia mudar o formato da prova e acabou que segue uma prova por competências e habilidades. Então,
Isso a gente sempre tenta instruir muito os nossos alunos de que é uma prova por competência e habilidades, então diferente do vestibular da URGS, não vai ser uma prova curtinha, vai ser, como a gente estava conversando, uma prova bem comprida, com texto longo, uma imagem, tu vai ter que conectar, não é só saber o conteúdo, tu vai ter que conectar com o outro. E não diz assim no cabeçalho, pessoal. Não diz. Geografia, essa é uma questão de geografia. Exatamente, é uma questão, às vezes vai conectar filosofia com história e geografia em uma coisa só. Então, a gente entende que o Enem vai seguir, assim, acho que por competência e habilidade, justamente por não ser uma prova muito quadrada, acho que eles focam muito nisso. E, por enquanto, é a forma, assim, que o Studify tende a seguir. E já veio na nossa cabeça, será mesmo que a gente divide por matéria e por conteúdo, justamente por algumas questões serem interdisciplinares. Mas acho que, por enquanto, assim, seguindo as mudanças, estando atualizadas de tudo que está acontecendo, a gente vai manter o produto dessa forma. Caso o pessoal comece a falar alguma coisa, acho que não está muito adaptado, aí a gente, né, antecipa o problema e tenta mudar o produto da melhor forma. E agora que você já tem um grupo de pessoas que fez Enem, vocês ouviram essas reclamações que eu falei também, de gente dizendo, mas a minha redação foi tão boa, me preparei tanto. Eu tô falando da redação, mas tem das questões também. Apareceu isso pra vocês? O principal ponto foi do SISU, né? Que teve bastante problema, porque agora pôde pegar nota dos últimos 3 anos do Enem, o que naturalmente aumentou um pouco a nota de corte. Mas é um ponto delicado, né? Mas todo ano tem essa discussão. Nota de corte aumentou, nota do vestibular aumentou. Então, acho que cada vez mais o ensino superior está muito concorrido. As pessoas estão mais preparadas, acredito eu, assim. O pessoal tende a estar forçando um pouco mais nas escolas, principalmente particulares, o ensino para o Enem e vestibulares. Então, acho que isso, consequentemente, aumenta a nota de corte. Queria provocar vocês sobre isso ainda da questão da educação, né, do consumo de educação, antes de eu encaminhar o encerramento, que é... legal, vocês já conhecem mais ou menos e desenharam um modelo que responde a uma demanda. Ao mesmo tempo, para mim é um pavor todo semestre pensar que os meus alunos que estão entrando têm um repertório, às vezes, tão diferente que eu preciso saber o que eles gostam, o que eles consomem, que hora que eles acordam, como é que eles pegam informação. E eu queria perguntar para vocês como é que vocês olham para isso, porque esse ano a média de faixa etária de vocês pode ser 18, mas ano que vem vai continuar 18, e não é mais o mesmo 18 desse ano. Como é que é olhar para a experiência do potencial usuário? Daqui a pouco ele responde mais à imagem, ele quer um gabarito. Como é que é isso? Assim, a gente está sempre tentando se atualizar em relação aos alunos, né? E aos alunos que vão estar começando a estudar para o Enem, para os vestibulares. Então, querendo ou não, a gente já fez vestibular há alguns aninhos. A gente ainda está atualizado em relação a isso, mas, claro, a gente precisa ir conversando com essas pessoas. Então, é basicamente isso, vai ficar muito ligada tanto nas notícias, o que está saindo, o que acontece de atualizações nas escolas, né, e no ensino. E também conversar com os nossos usuários, né? E acho que todo o Studify hoje foi pensado, a interface inteira foi pensada para conversar as cores, os mascotes e tudo com a geração atual. Então, a gente não escolheu roxo e verde ao acaso, a gente não escolheu uma raposa ao acaso. Foi tudo muito bem entendido. Ok, como é que a gente vai conseguir se diferenciar daquela plataforma que vai entregar o mesmo que nós? Mas o nosso é mais fácil, mais dinâmico, um pouco mais divertido de fazer, de praticar, do que uma plataforma de estudos normal. Mais leve, né? Exato. E tudo muito instantâneo. A pessoa faz questão, já recebe o gabarito comentado. Então, isso a gente sempre tentou pegar, porque é uma geração muito dinâmica, né? Vocês já falaram, mas eu quero resgatar um pouco agora. O Studify já tem uma base de usuários, mas vocês estão muito nesse momento de MVP e tentando consolidar, e para isso vocês precisam crescer a base de usuário de vocês e também capturar mais informações dessas pessoas para saber o que elas gostam, querem, quanto que elas consomem, o que elas têm dificuldade. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, a gente está no início do ano ainda, mas qual é o projeto para essa primeira parte do ano aí? O que vocês estão sonhando para 2026?
Assim, 2026 agora, a gente quer muito conseguir que mais alunos testem o Studify. Então, um projeto nosso é que a gente consiga contato com várias escolas, que a gente consiga divulgar o Studify além do digital, né? Porque hoje a gente está presente no TikTok, nós estamos presentes no Instagram, mas a gente quer também esse contato maior com escolas para realmente expandir a nossa base. E, assim, que o maior número de alunos consiga utilizar o Studify nesse momento e nos passar feedbacks. Para a gente poder cada vez melhorar mais o aplicativo, melhorar o produto para suprir as dores atuais, né, dos alunos. Isso, eu acho que o ponto da gente estar no Tecnopuc também é um baita contato para nós. Então, a gente, né, vai conseguir talvez entrar em contato com a rede Marista, enfim, outras escolas, para que não necessariamente... A gente não quer ter um produto para escolas hoje, mas que os alunos das escolas conheçam e utilizam como um complemento. Tudo está conectado, né? Exato, de alguma forma. Como um complemento. Então, o pessoal saiu da aula, de tarde vai lá e faz umas questões Studify, sem compromisso, só para fixar a matéria. Então, esse é o nosso ponto assim, principal esse ano, crescer base, melhorar o produto consequentemente, né? Então... Startup no início é bom ter caixa pra gente conseguir melhorar o produto, então muito nessa parte. Tá, então agora eu quero que vocês deem um serviço completo. Onde que as pessoas encontram vocês? Elas baixam o app nas stores da Apple, do Android, e também perguntar para vocês qual é o endereço que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, e também se vocês têm um site, como é que as pessoas encontram vocês? Boa! Hoje a gente tem todas as nossas redes sociais, são Studify App, então Instagram, TikTok. Hoje nós somos um site, ainda não estamos na App Store, na Play Store, então é studify.base44.app. É Studify, com Studify, no exatamente. início, né? Não é para confundir com... Exato, então é studify.base44.app, então pode acessar o site. Principalmente ali pelo computador, é responsivo para computador e para celular, e a pessoa consegue adicionar na sua tela de início, caso consiga acessar no celular, e é responsivo 100% como se fosse um aplicativo. E aí, para o segundo semestre desse ano, a gente provavelmente estará na Play Store e na App Store. Maravilha. E redes sociais? Redes sociais também, tanto o TikTok quanto o Instagram é Studify App. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Eu vou reforçar, tá? É Studify, ESTUDIFY, e o app de aplicativo, app, tudo junto. Daí vocês vão encontrar. Gurias, para eu finalizar, eu queria perguntar para vocês um pouco dessa sensação, porque a gente falou de tantas coisas aqui, eu queria perguntar para vocês como é que tem sido, porque pelo que vocês estão me falando, à medida que o projeto vai crescendo, vocês estão tendo que lidar com mais mudanças a toda hora. Assim, é a mudança do cenário, de vocês estarem no Tecnopuc, de estarem conectados com outras pessoas, de daqui a pouco estarem participando de eventos, de daqui a pouco estarem visitando. Como é, e a pergunta é exatamente essa, como é trabalhar com um negócio que tudo muda toda hora? Basicamente isso. Eu acho que a gente não... novamente, acho que sorte e destino, a gente nasceu uma geração muito conectada e muito acelerada. Então, acabou que a gente nasceu dessa forma, a gente é um pouco condicionado dessa forma. Então, a gente estava aqui esperando para entrar no podcast, estava no celular resolvendo problema, dorme resolvendo problema, acorda resolvendo problema. Então, acho que a gente entende que é a fase, o momento de estar um pouco no desequilíbrio e passar por essas questões, para quem sabe no futuro depois dar uma desacelerada. Então, acho que o movimento faz parte, né? A gente é super alinhada em relação a isso. Acho que duas sócias que super se entendem e são tranquilas, assim, em termos de estarem sempre conectadas e resolverem. Então, pela gente, tudo bem por hoje, né? As duas têm 23 anos, daqui a pouco, vamos ver. E tu, Elisa, dessa percepção de que é um negócio que tu já teve que buscar um repertório além do teu da graduação. E tu sabe, e vocês duas devem saber disso, que daqui a pouco vai cobrar outros repertórios de vocês. E como vocês falaram que vocês nem sabiam que era necessário ainda. Como é que está sendo e como é que foi esse processo para te estudar programação? Provavelmente algo que a Elisa, que fez o vestibular, nem tinha ideia, né? Não, nem sonhava com isso, assim. Eu entrei na faculdade até amando marketing, adorando marketing, tendo certeza que eu iria para esse lado. E me descobri, assim, totalmente... Descobri um outro lado da administração, e essa parte de programação inicialmente não era uma área que eu gostava tanto, mas foi uma área que a gente sentiu necessidade.
A gente sentiu necessidade, eu tive essa oportunidade de ir para o Canadá. Lá teria como eu estudar isso. E aí eu falei, é isso, Bora. né? Vamos lá, alguém precisa ter esse background, porque é muito importante, é o core do nosso negócio. E hoje em dia eu gostei bastante. É difícil, até porque, assim, eu amo administração, com certeza foi o curso certo. Então é um desafio, mas é um desafio muito legal também para conseguir entender melhor sobre isso. Legal. Gurias, Letícia Rosa e Elisa Lunardi, elas são fundadoras do Studify, que é essa plataforma que está ajudando as pessoas no Enem, nos vestibulares, e que está também se ajudando a se descobrir, se entender melhor. Obrigado por vocês duas terem comparecido aqui ao Radar. Ai, muito obrigada, adoramos o convite. E a gente convida também o pessoal a se inscrever no Studify, a testar, a estudarem pro Enem também, que é uma oportunidade muito boa para se descobrir, enfim, e cursar o que vocês Abriram sonham. muitas vagas em Sisu e ProUni esse ano. Exato. E com o Enem, esse é o único jeito. Obrigado. É isso aí. Muito obrigada. E conto contigo para continuar acompanhando a gente, curtir, compartilhar, mandar o programa pros amigos e tá aqui toda quinta-feira ao meio-dia. Tchau!